Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso. Obrigada pela honra de estar salva, pela fé. Somente pela fé e pela Tua misericórdia é que nós cremos na nossa salvação. Cremos que o Senhor, pela graça e pela Tua bondade e misericórdia, pelo amor que tem pelos seus, ainda que nos encontraste em meio ao lamaçal dos nossos próprios pecados, o Senhor se lembrou de nós. E o Senhor nos trouxe novamente para Ti, nos despertou do sono do pecado, do sono da acomodação, porque estávamos todos dormindo. Sei que muitos de nós estávamos nas delícias das nossas vidas, sem fazer mal a ninguém, sem fazer nada de errado a alguém. Estávamos com os nossos projetos, estávamos com as nossas aspirações, mas o Senhor tem nos acordado. Acorda um aqui, acorda outro ali, acorda outro acolá, e tem reunido o teu povo numa só consciência, num só espírito, numa só convicção e força. E o teu povo está sentindo a cada dia mais, assim como nós sentimos o bater do nosso coração, o pulsar das veias, sentimos a aproximação do Senhor Jesus para vir ter conosco. Temos visto a maldade de modo tão terrível, quase que se pode apalpar no ar, a maldade que está por todos os lados, desde o maior até o menor, desde o mais rico até o mais simples e humilde, desde o senhor até o servo, no meio dos escravos, no meio dos patrões, na boca das mulheres, em meio às crianças, temos visto a maldade tomando conta. Como uma sombra que tem pairado sobre a terra, a ponto que vai chegar um dia que o próprio reino de Satanás se tornará em trevas absolutas. Nesse dia nós já não estaremos aqui para contemplar tamanho mal. Nesse dia nós já não estaremos aqui para viver ainda mais tanta injustiça. Mas hoje, Pai amado, Pai santo, dia 14 de dezembro de 2015, nós viemos aqui diante do teu altar ter com o Senhor. Hoje é uma segunda-feira, muitos estão começando a semana com o pé direito, dizendo: hoje eu começo a dieta, hoje eu começo a estudar de verdade, hoje eu vou ser uma pessoa mais séria no meu emprego, no meu trabalho, hoje eu vou ser o marido perfeito, a esposa perfeita, hoje eu começo um novo projeto de vida. O ser humano tem essa fixação na cabeça que todo início é ponta de esperança para começar alguma coisa de bem, por bem, de modo feito direito. Mas eu agradeço ao Senhor Espírito Santo, porque Tu já estás trazendo no coração do Teu povo uma convicção muito ferrenha, muito séria, muito impulsionada, muito decidida, de que nós não temos mais tempo para pecar. E nós não somos mais aqueles que são sérios e que têm a convicção dessa mensagem. Já não é mais um povo que espera chegar uma segunda-feira para começar alguma coisa. Mas glória a Deus, ainda assim, se mesmo nesse caso ainda tem cristão esperando chegar a segunda-feira e realmente está começando. Eu me lembro que alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu, Ana Paula, esperei chegar uma segunda-feira para começar a ler a Tua palavra. O Senhor, num sábado, me trouxe o despertar. Me disse que eu tinha tempo para tanta coisa. Perdia tempo em tanta coisa. E não tinha 10 minutos para ter com o Senhor. Naquele dia eu fiquei com vergonha. Naquele dia eu olhei para mim mesma, eu enxerguei uma Ana Paula mesquinha. Uma Ana Paula, estúpida, no sentido que estava vivendo a si mesmo, seus próprios prazeres, seus pensamentos, seus desejos, suas coisinhas, e nunca pensava em Ti. Até o dia que teve que vir o Senhor a trazer o despertar. Engraçado, com essa frase
hilária, o Senhor disse para mim: engraçado, você tem tanto tempo para perder julgando, vendo televisão, fazendo suas coisas, e não tira 10 minutos para mim. Isso foi num sábado. E eu disse ali: meu Deus, a partir desta segunda-feira, todos os dias, eu vou cronometrar 10 minutos de leitura da Bíblia. E eu vi ali a humildade de Deus Pai Todo-Poderoso, que aceitou aqueles 10 minutos. Hoje eu olho para trás, para aqueles dias maravilhosos, posso dizer, Senhor, que foram os melhores dias da minha vida, porque se o Senhor não tivesse se manifestado e me tocado o coração para que eu entendesse a situação na qual eu me encontrava, provavelmente hoje eu não imaginaria que o arrebatamento está próximo. Provavelmente hoje eu não iria conhecer nenhuma das pessoas maravilhosas que o Senhor colocou no meu caminho. Provavelmente eu estaria aqui no meu egoísmo, estaria aqui nos meus pecados, estaria aqui brigando com todo mundo, estaria cada dia me sujando ainda mais, como diz a tua palavra. Que o santo se santifique ainda mais e que o profano se profane ainda mais, que o sujo se suje ainda mais. Mas foi na tua misericórdia que o Senhor me despertou naquele dia e aceitou 10 minutos da minha atenção. A gente vive num mundo em que quando alguém precisa fazer uma entrevista de emprego numa grande empresa, eles não querem 10 minutos da atenção da pessoa poderosa ali que pode dar um emprego para elas, mas já 30 segundos só para se apresentar com um aperto de mão, entregar um currículo, já parece tanto para certas pessoas influentes. E a gente é tão pequeno de coração que a gente acha que é tanto. Uau, eu vou conhecer fulano de tal. Uau, tem esses que querem tirar fotografia com certas celebridades. E de repente o Deus criador de todas as coisas, o criador de todo o universo, vira para mim, que não sou ninguém, humanamente falando, pela minha natureza caída, pelo meu pecado, pelo esse modo que eu ainda tenho de estar alto, baixo, um dia eu estou bem, um dia eu não estou tão bem, e fala: nem 10 minutos você tem para mim. A gente vê a inversão dos valores aqui de Deus, vindo até a criatura, rogando a ela um pouco da sua atenção para com ele. Oh, glória, Senhor! Senhor, a tua natureza, o teu ser, o teu amor é inexprimível nas nossas bocas. Nós não temos palavra para glorificar o Senhor. E eu creio que é por isso, eu repito, vai ser necessário uma eternidade inteira para entender a glorificar a Ti. Nós vamos precisar de uma eternidade inteira para Te glorificar e nunca vai ser o bastante, porque o Senhor Não existirá palavras, nem na eternidade, para agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito por cada um dos seus. E eu agradeço não só pela minha vida, mas pela vida de cada um que está aqui comigo nesse momento, te ouvindo, por causa da tua misericórdia. Hoje eu entendo que o Senhor me pediu 10 minutos para ler a tua palavra, porque eu estava muito doente. Eu estava muito cega pelo pecado, eu estava muito sem força para reagir, eu estava muito acomodada no meu ponto de conforto vital. E o Senhor sabia que se o Senhor me pedisse 1 hora, 2 horas, se o Senhor me pedisse uma confirmação dominical a um culto, numa igreja, eu não teria força para fazer. Mas os 10 minutos eu poderia retirar. Nós temos tantas horas no nosso dia, a nossa noite. 10 minutos não é nada comparado ao tempo que nós temos diante dos nossos olhos, todos os dias, às 24 horas. Tem quem nem dorme, não é verdade? Mas quando eu comecei a obedecer aquilo que o Senhor me pediu, eu aceitei o teu pedido, eu retribuí o teu pedido em obediência, a ler a tua palavra, no meio da minha cegueira e ignorância. Porque a tua palavra ela se abre só através do Espírito Santo. Não é um conhecimento humano, teológico, que dá a gente a explicação para os teus mistérios. Aqueles 10 minutos foi como um bálsamo, em gotas, que caía no meu coração a cada dia.
E eu me lembro como se fosse hoje, quantos momentos eu parei chorando diante das Escrituras, emocionada, vendo quanto o homem é cruel com o Senhor, injusto, ingrato, insatisfeito, mal agradecido com a tua misericórdia. E foi ali que eu comecei a entender que eu já não podia mais agir desse modo, que eu já não podia mais me comportar de modo egoísta com o meu Deus, mas que eu precisava mudar como pessoa, como ser humano, em conduta. E ali o Espírito Santo foi me guiando numa mudança radical de caráter. Tirou a parte colérica e colocou uma mansidão. Tirou a parte intelectual, auto-intelectual, e colocou a sabedoria que vem dos céus. Tirou o orgulho e colocou a humildade. A humildade de olhar para mim mesma todos os dias e saber que eu sou pecadora. E saber que eu estou todos os dias com o risco de cair. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aleluia, Senhor. E eu te agradeço pela tua bondade. E eu tive o privilégio de conhecer tantas pessoas maravilhosas que, assim como eu, o Senhor tem tratado, e elas têm a mesma visão da situação, a mesma filosofia de vida. Pude ter a oportunidade de conhecer irmãos que, com lágrimas, disseram: Ana, meu maior medo é magoar o meu Deus. E com lágrimas nos olhos, com a voz trêmula, desesperados, porque o maior temor é te entristecer. Eu tive o prazer de contemplar tamanha maravilha. Um ser humano prostrado completamente aos teus pés. Pessoas realmente conscientes do pecado, do juízo, da sua própria natureza e conduta, e do futuro que as aguarda. E eu te agradeço, Pai amado. Eu te agradeço do mais profundo do meu coração, pela tua misericórdia, bondade, pelo teu doar por cada um de nós. Primeiro o Senhor deu Jesus naquela cruz, e Ele maravilhosamente morreu ali por nós com tanto amor, amor inexprimível. Ele entregou completamente a sua vida ali, cada gota do seu sangue por cada um de nós. Pagamento constante, até que o Senhor nos glorifique o corpo. E mesmo na glória, quando nós já não formos mais pecadores, formos perfeitos na nossa natureza, na nossa nova natureza, no nosso novo corpo glorificado, tenho certeza que nós vamos olhar para Jesus com uma gratidão infinita e eterna. Que o nosso maior amor vai ser olhar para Ele e falar obrigada, porque o Senhor teve a vontade, a boa vontade de morrer por mim naquela cruz. E se hoje eu sou o que sou, eu devo tudo a Ti. Eu tenho certeza que ali no céu ninguém vai se orgulhar de si mesmo e olhar para si, para a sua glória, como fez Satanás, que era o mais poderoso de todos os anjos do céu, e o orgulho cresceu no coração dele, e ele achou que poderia ser como Deus. Mas eu tenho certeza que o mais honrado dos homens no céu, aquele que mais galardão vai ter recebido de ti, vai ser o mais humilde de todos, porque vai olhar para si mesmo, e vai olhar para ti, e vai saber que é por causa do sacrifício da cruz que ele está ali. Com toda aquela glória, com toda a riqueza que o Senhor nos promete. Quando o Senhor diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consome, mas ajuntais tesouro no céu. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor deu teu filho naquela cruz. Agradeço a Ti, Jesus, porque morrestes na cruz, em obediência a Deus Pai. Depois continua tratando conosco. Uma vez que nós somos salvos por aquele sangue, começa-se um processo maravilhoso, ao ponto que o Senhor doou o teu próprio Espírito para habitar dentro de cada um de nós. E a cena, quando o Espírito Santo entra no coração de um homem caído e pecador arrependido, é como se fosse um grande rei, muito rico, muito lustrado, muito poderoso, entrando na mais podre das cavernas, sentando em cima de uma cadeirinha toda quebrada, mofada, suja, pegando uma tacinha de chá,
uma tacinha, numa caneca, uma caneca usada já de tantos anos, tomando um chá de água suja e aceitando estar ali dentro daquele local de extrema poveridade, extrema pobreza. Mas ali, o Espírito Santo, quando entra no coração do pecador, tão sujo, tão corrupto, tão ferido, tão destruído pela vida, ele se levanta e ele começa. Ele mesmo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, começa a limpar as paredes do nosso coração. Começa a tirar toda a podriqueira, como alguém que pega um carrinho de pedreiro, uma pá, e vai juntando os entulhos e jogando fora. Assim o Espírito Santo trabalha na vida de cada um. Ele mesmo faz o trabalho sujo de colocar a mão na podriqueira da nossa vida e vai limpando, limpando, limpando. Ano após ano, ano após ano, ano após ano, vai limpando aquela podriqueira dos nossos pecados, dos nossos vícios. As feridas abertas, cheias de pus. O Espírito Santo vai espremendo, sem luvas, não como uma enfermeira que coloca uma luva para não se contaminar. Mas o Espírito Santo vai espremendo o pus das feridas dos nossos pecados abertos, né? O pecado saiu porque se teve o arrependimento no meio das lágrimas. O Senhor nos perdoa, o sangue lava. Você nasce de novo como nova criatura, mas fica a sequela das feridas abertas. E ali a gente vê o Espírito Santo limpando com tanto amor cada ferida, espremendo o pus, limpando com a sua própria mão poderosa todo o mal que ficou ali e vai lavando com a água da vida, vai lavando, vai abençoando, vai intercedendo dia após dia por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis porque Ele olha para nós, Ele sabe quem somos, a nossa queda, a nossa condição, a nossa sujeira. Como pode um ser humano se apresentar diante de Deus? E ali o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, a todo tempo chora por cada um de nós. E com aquele carrinho de mão, vai retirando a podriqueira que vai saindo daquelas feridas abertas do pecado, das transgressões e iniquidades, e vai levando e jogando fora, vai levando e jogando fora, vai levando e jogando fora. Até que chega um dia que Ele já limpou todas as paredes do nosso coração, a nossa alma, uma vez em frangalhos, agora está restituída, está limpa, está boa, nutrida, porque como um bebê, o Espírito Santo nos dá de comer na boca, com a colherzinha, tão. Você vai ser curado, eu vou te ajudar, eu vou te dar a força que você precisa. E ali, com o passar do tempo, o tempo que o Senhor determinou para cada um de nós, nas nossas vidas em particular, nós vamos sendo restaurados, nós vamos revivendo. E aí nós nos encontramos em pé. É quando o Espírito Santo se bate as mãos, como alguém que está sacudindo a poeira de tanto trabalho. Olha para Deus Pai e fala: eis aqui o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva. E agora o que nós vamos inspirar ele a fazer? Quais vão ser os dons que ele vai receber? Quais vão ser as inspirações, as motivações que ele vai ter para trabalhar junto conosco no reino? E ali o Deus Todo-Poderoso inspira o Espírito Santo, que começa a nos dar os dons. A alguns ele dá o dom da intercessão, a outros ele dá o dom da palavra, da sabedoria, a outros ele dá o dom de curar os enfermos, mas curar também as almas. A outros ele dá o dom da humildade para servir, independente da condição em que se encontra. E ali ele vai trabalhando. Ele fala: agora você está curado, restituído, reformado, restaurado. Agora eu vou te dar a mão e nós juntos vamos fazer a obra para buscar outros que outrora estavam como você.
Ô Senhor, que coisa linda é a restauração da salvação. Que coisa linda é quando o Senhor coloca a mão em uma vida e restaura e traz ela para junto de ti. Mas infelizmente, mesmo assim, a gente tem visto muita gente mal agradecida no teu meio. Pessoas que de certo modo tiveram um encontro contigo. Não foi um encontro tão genuíno. O Espírito Santo, infelizmente, não teve a oportunidade de terminar o trabalho que ele começou no coração de muitos. E essas pessoas se rebelaram e não deixaram ele continuar, porque a partir do momento que alguma ferida foi curada, aquela pessoa já se sentiu tão boa o suficiente para terminar sozinha a obra e se desviou dos caminhos do Senhor. E expulsaram o Espírito Santo. Expulsaram ele. Vai embora. Não quero mais. Eu não preciso mais de ti. Daqui em diante eu posso fazer tudo sozinho. E começaram a assumir seus ministérios que outrora foram dados com tanto amor. E falaram, eu não quero mais o Senhor, Espírito Santo, me ajudando, me guiando, me inspirando a trabalhar nesse projeto, mas eu vou fazer do meu jeito. E ali entrou os demônios novamente. E essas pessoas têm profetizado pela boca dos demônios, têm trabalhado pela própria concupiscência das suas carnes, das suas almas, se enchendo da fartura e levando ferida no meio do teu povo. É onde a gente cai em Ezequiel, capítulo 34, os pastores e as ovelhas, homens que se dizem servos de Deus, que têm voltado ao vômito e deturpado completamente as ovelhas do Senhor. Deus, que no dia de hoje o Senhor possa nos perdoar por cada pensamento, Pai, ingrato, injusto para com o Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar de cada atitude, meu Deus, que não vem realmente da Tua vontade no nosso coração. Que o Senhor possa nos perdoar da cabeça dura, dos orgulhos e de tudo aquilo que não pertence a Ti, não permitindo que nós voltemos ao nosso vômito, mas que nós possamos permanecer em pé até aquele grande dia. Porque a partir do momento que a gente conseguir chegar naquele grande dia, irrepreensíveis, em pé diante do Senhor, prontos, ataviados, ali o Senhor nos pegará e nos tomará para todo sempre. E nunca mais seremos sujeitos à queda, ao orgulho, ao pecado, à maldição. Senhor, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu conselho. E que no dia de hoje, nessa manhã, essa palavra que vai cair aqui agora com os irmãos, venha ser palavra de vida, palavra de consciência e de temor e tremor no coração de cada um de nós. Aleluia, 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 Senhor. Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ezequiel, capítulo 24. Eu vou ler ao contrário, eu vou ler do final e depois eu vou ler um capítulo da frente, depois o capítulo de trás. E o Senhor nos abençoe. 24, a partir do versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a mim, Ezequiel, filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo, não nos farás saber o que significam estas coisas que estais fazendo? Eu lhes disse, veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto de vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Farei como eu fiz
Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis a cabeça dos vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos eis nas vossas iniquidades. E gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e as suas filhas, nesse dia virá ter comigo algum que escapar para te dar notícia pessoalmente? Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Em Apocalipse diz, meus amados, que um dia, todo joelho se dobrará diante de Deus. Ali não exclui um do outro, não. Ali diz que um dia todo joelho se dobrará diante de Deus. Atualmente, o joelho dos santos já está dobrado diante de Deus. Está dobrado através dos seus atos, através das suas vidas, através das suas orações, através da sua santidade, através do reconhecimento do trabalho que o Espírito Santo está fazendo no coração de cada um. Está dobrado através da obediência. E nós glorificamos a Deus com o nosso coração todos os dias. E quantos de nós realmente dobramos o joelho em oração na nossa casa? Para completar. E a gente vai estar eternamente se prostrando diante de Deus e glorificando o Senhor. Mas a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Inclusive o joelho daqueles que são os pecadores, os infiéis, aqueles que viveram conforme a concupiscência da sua própria alma, da sua própria carne, dos pecadores. Os condenados à morte eterna também vão se prostrar diante de Deus. E um dia cada um deles vão reconhecer que o Senhor é Deus. Hoje, eles estão nos seus santuários. Outrora, casa de Deus. Houve uma época nessa terra em que uma igreja era realmente considerada casa de oração. Nós ouvimos falar de homens como Jonathan Edwards. Nós ouvimos falar de homens como David Wilkerson. Entre tantos homens, quando abriam a sua boca, almas se arrependiam, tremiam e temiam a palavra de Deus. Pessoas que tem que com um banquinho, um caixotinho de madeira, subiu numa praça e pregou, acho que por 3 horas, o sermão Pecadores na mão do Deus irado. E as pessoas se agarravam nos pilares, nos postes, com medo do chão se abrir e o inferno engoli-los ali naquele momento. De tanto que a palavra ali teve poder e salvou pessoas. Houve um dia em que existiram templos de adoração verdadeira ao Senhor, casas verdadeiras de oração. Começou com os apóstolos, e eles iam nas casas, e os cultos eram feitos nas casas. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecoste, mais de milhares de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu não me lembro o número. Teve um batismo maravilhoso. Pessoas começaram a falar em línguas. E a igreja se espalhou por toda aquela terra. Depois veio o apóstolo Paulo e começou a levar a igreja de Cristo para os gentios. E as coisas foram mudando. E tiveram povos como os valdenses, um povo que realmente temeu a Deus, e foram perseguidos pela Igreja Católica, lançados aos leões, dilacerados pelo sistema pagão. Mas hoje, homens que um dia nasceram em igrejas ainda santas,
casas de oração têm profanado a casa do Senhor. A Bíblia fala claramente da profanação da casa do Senhor. Santuário de Deus. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estarei presente. E eu sei, meus amados, eu sei que o Senhor já habitou no meio de santuários, locais de oração, onde homens e mulheres se reuniram para falar, para louvar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Objeto de vosso mais alto orgulho, vocês veem hoje aí o que virou a bagunça, que virou a apostasia, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Chegará esse dia. E Deus, ele fala que naquele dia eles não vão ter como se lamentar, como alguém que perdeu um morto. Aqui a mulher de Ezequiel morre. Ele de manhã recebeu essa palavra e à tarde a mulher dele falece. E Deus vira para ele e fala: você não vai entrar em luto por ela. Você não vai chorar em público pela morte da sua esposa. Você vai chorar no seu oculto. Você vai fazer em silêncio. E quando o povo te perguntar por que você está se comportando assim, não está seguindo os costumes de quem perdeu ao ente querido, você vai abrir a boca e vai dizer: do mesmo jeito que eu perdi a minha delícia, que era a minha esposa, vocês vão perder toda essa situação que vocês têm, toda essa glória que vocês acham que tem. E a Bíblia fala que eles não vão poder chorar, eles não vão poder lamentar, porque eles vão estar definhando nas próprias iniquidades deles. Eles vão gemer uns com os outros. E todos vão saber que Deus colocou a mão naquele povo. No momento do juízo, provavelmente muitos se lamentarão, e aí saberão que Deus é o Senhor. E aí, sempre em Ezequiel, capítulo 24, Deus, para completar as coisas, ele nos conta uma parábola muito curiosa. Se chama a Parábola da Panela. E começa assim, Ezequiel capítulo 24. Veio a mim a palavra do Senhor em 9º ano, no 10º mês, antes dos dias do mês, dizendo, antes aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe. Em primeiro lugar, Deus, ele tem um dia marcado para tudo. Deus, ele diz que existe 4 anjos presos no abismo, que estão sendo preparados, aliás, que foram preparados para serem libertos na terra, naquele dia, naquela hora e naquele mês. E aquilo prova para mim e para nós que tudo está sob o controle de Deus. Eu, Ana Paula, creio, continuarei crendo que o arrebatamento tem um dia e uma hora. Não adianta eu acreditar de outro modo, porque eu não consigo encontrar uma justificativa que me diga que Deus está prolongando, está retardando, que sabe o quê. Porque Deus tem data marcada para os seus eventos. Deus tem data marcada para todas as coisas. Deus não precisa adiar nada. E ainda que ele adie, ainda que ele tolere alguns dias a mais, como muitos dizem por aí, que Deus está adiando o arrebatamento, porque ainda tem muita gente precisando se santificar. Eu, Ana Paula, creio que ainda que realmente possa acontecer tal fenômeno, estava programado numa tolerância de Deus. É como se Deus falasse: eu dia 20 de dezembro do ano tal, eu preciso fazer uma viagem. Só que eu vou dar uma tolerância. A partir do dia 15, eu vou já estar disponível para fazer tal viagem, se eu quiser. Mas eu vou esperar até o dia 20
de modo que se complete todas as coisas. Eu acredito, se Deus está dando prazo para a igreja terminar de se santificar, o que eu não acredito, por uma lógica muito simples. Nós, creio eu, somos a última geração nessa terra, antes do juízo de Deus. É o que eu acredito, e muitos creem também. Quando a gente olha para trás, quantas e quantas e quantas gerações já passaram por essa terra, viveram, nasceram, viveram e morreram. Muitos foram para o inferno, outros foram salvos. Deus, ele deu a cada ser humano um tempo. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já eram conhecidos diante dos olhos de Deus. Os nossos dias já estão escritos nos livros de Deus, a ponto que ele já pôde escrever até o seu nome no livro da vida antes mesmo que você nascesse. Significa que Deus, ele já sabe tudo o que vai acontecer, em quais datas, em quais dias, em quais horas. Então, para nós, seria uma espécie de ilusão achar que Deus está adiando data para fazer as coisas que ele precisa fazer. Mas a Bíblia diz que ele não adia, mas ele é misericordioso e tardio em se irar. Então, ele tem o seu tempo, mas ele tem esse tempo determinado na sua cronologia de esperança, de tolerância para com cada um de nós. A Bíblia diz que tem um dia e uma hora para 4 anjos serem soltos do abismo e destruirão grande parte da terra, dos homens. Não sei se é 1/3 dos homens ou muita destruição, porque aqui eu confundo com o demônio, o anjo Apolion, que está no fundo do abismo também, e com ele vai ser solto um exército de 200 milhões de demônios que vão destruir 1/3 parte da humanidade. Então eu fico meio confusa contra esses 4 outros anjos. Tem que ler lá em Apocalipse, mas agora eu estou em Ezequiel, não vou descer, não vou subir lá não. Mas aqui em Ezequiel diz claramente: Filho do homem, escreve o nome deste dia, desse mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde, que era o povo de Deus, aquele que Deus tirou do deserto, trabalhou, tratou, limpou, cuidou. Aí a primeira geração morreu toda porque todo mundo pecou. Salvaram a geração nova que nasceram no deserto, entrou lá para a terra que manava leite e mel, e ali eles estabeleceram a sua sociedade, cresceram, e ali eles tiveram juízes, não quiseram juízes, pediram um rei, Deus deu um rei, deu outro rei, e os reis começaram a pisar na bola, começaram a pecar. Alguns andaram segundo o coração de Deus, outros andaram contra a vontade de Deus, fizeram tudo que Deus não aprovava, até que Deus chega num ponto que fala, chama eles de casa rebelde. Porque não era só o sacerdote que era rebelde ou os líderes que eram rebeldes, mas o povo inteiro se contaminou. E o povo inteiro levantava balaíns por todas as partes para adorar demônios. Se você vai lendo as histórias do Velho Testamento, você vê como que os homens se tornaram perversos. Como que o povo que Deus tirou do Egito se tornou perverso contra o próprio Deus. Então Deus tinha uma conta para acertar com a rebelião daquele povo. E ele acertou por tantas vezes. E olha o que Deus propõe aqui para Ezequiel dizer para o povo. Porque Deus é misericordioso. E quando Deus levanta um profeta para anunciar o juízo, ainda que esse juízo vai vir naquele dia e naquela hora, Deus tem a esperança que muitos vão se arrepender, porque senão para que um profeta? Para que um profeta? Para que alguém que leva a palavra? Para que um atalaia? Para que alguém que prega a justiça, a verdade da palavra, no meio de um bando de gente perversa? É perda de tempo. Em Sodoma e Gomorra não teve um pregador da justiça, não teve um pregador da verdade. Em Sodoma e Gomorra teve somente uma sentença. A história de Sodoma e Gomorra é tão pesada que Deus ele desce à terra com 2 anjos para ver realmente se o clamor pelo pecado ali, o clamor do pecado, o clamor do sofrimento que estava subindo aos céus era verdadeiro. A coisa, Deus não precisava disso, mas Deus ele mostra para nós o quanto que ele é justo. E ali é como se ele dissesse: eu fui pessoalmente na terra para ver com os meus olhos
se aquilo que chegava no céu era verdade. Ora, Ana, se Deus é onisciente, por que ele precisou vir para ver? Pôr o pé aqui, como diz a história lá em Gênesis, para mostrar para nós que hoje lemos a palavra dele, que ele faz de tudo pela sua justiça, e ele é justo ao extremo. Ele é justo em sua justiça, e será até o último momento, e será eternamente. E ali ele volta, ele desce, vai ter com Abraão, e ali Abraão, né? Deus fala, eu não vou contar para Abraão, meu servo, um homem que através dele vai nascer todas as descendências da terra, né? Os filhos, né, que vão vir para o céu, aqueles que serão salvos. Eu vou dar um povo para Abraão, a descendência dele vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Posso eu não contar para esse homem aquilo que eu estou para fazer? E ali ele fala, né, que está para destruir Sodoma e Gomorra, mandar fogo do céu e etc. E ali Abraão vem, Senhor, me perdoe o atrevimento, mas se tiver 50 justos naquela terra, por amor de 50 justos, o Senhor destruiria aquela terra, aquela cidade? E aí Deus responde para Abraão, Abraão, se eu encontrar 50 justos naquela terra, por amor aos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão gira lá, gira cá e volta a falar, Senhor, me perdoe. A outra pergunta, e se em vez de 50 forem só 45? E ali Deus fala, se ainda existir 45 justos, eu não destruirei aquela terra. E de 45 cai para 30, de 30 cai para 20, de 20 vai até 10. E Abraão pede perdão pela ousadia e diz, pergunto só mais uma vez, ou perguntarei uma última vez. E se houverem ao menos 10 homens justos naquela cidade, por amor aos 10 justos, o Senhor destruirá aquela terra? E ali Deus vira com muita paciência, já sabendo onde Abraão chegaria desde o início da pergunta, e responde, se eu, Deus, encontrar 10 justos na terra de Sodoma e Gomorra, porque foram as cidades que ele destruiu com fogo, por amor aos 10 justos, eu não destruirei as cidades. Vira e vai embora. Abraão fica ali. E ali a história conta que os 2 anjos de Deus descem na cidade de Sodoma e Gomorra, vêm, né? Eles recebem já um primeiro tratamento quando eles chegam ali, os homens, os velhos, os jovens, do maior ao menor, vão até a casa de Ló, bate na porta. Ló sai da porta, fora, e os homens falam com ele, olha, nós vimos 2 varões entrarem na sua casa, mande-os fora para que nós possamos ter relações com eles. O sodomismo, né? A homossexualidade. Homens querendo os anjos de Deus. O povo de Sodoma e Gomorra estavam tão no cio, digamos assim, o pecado deles era tão extremo que qualquer coisa que caminhasse, eles queriam ter relação sexual com aquilo. E eles viram os varões, provavelmente eram muito bonitos. Então eles vieram em multidão, espancando a porta da casa de Ló, pedindo a ele que mandando que ele pusesse fora aqueles homens, porque eles precisavam ter relações com eles. E ali nós sabemos a história, eles são pegos de cegueira, e ali os anjos viram para Ló, por causa da misericórdia de Deus, e viram para Ló e falam, Ló, vai, você tem algum parente nessa cidade? Chame-os, diga-os, adverta-os, retire-os dessa cidade, porque enquanto você não sair, nós não vamos poder fazer nada. E a história conta que Ló vai nos 2 genros, homens que deveriam casar com as suas 2 filhas, e fala, olha, essa cidade vai ser destruída. Já ao amanhecer, essa cidade vai ser destruída, a gente tem que sair daqui, vamos fugir. E a história da Bíblia conta que aqueles 2 genros, né, futuros genros, que ainda não eram casados com as suas filhas, se colocaram a rir dele. Riam, zombaram dele. Você tá bêbado, tá brincando, vai embora, velho. E ali ele volta para sua casa. E a Bíblia conta que antes do nascer do sol, aqueles anjos pegaram ele pelo braço, as filhas e a sua mulher, e arrastaram eles para fora da cidade à força. E falaram, corra, salve a sua vida.
Enquanto você não conseguir sair daqui, nós não vamos poder fazer nada. E a gente sabe a história. Ele pede para se refugiar numa cidade vizinha, uma cidadezinha. Os anjos, ok, aquela cidade não vai ser destruída. Aí na fuga a mulher olha para trás, quer dizer, já era 4. Deus falou para Abraão, se tiverem 10 justos nessa terra, eu não a destruirei por amor aos 10 justos. 10 justos numa cidade. E eu imagino que Sodoma e Gomorra não era uma cidade pequena. A história conta que aquelas cidades naquela época eram verdadeiras centros, polos comerciais. Eram cidades importantes, cidades em que pessoas vinham de fora e trafegavam. Ponto que era uma cidade rica, que logo quando se separou de Abraão no deserto, ele quis ir lá para o lado de Sodoma e Gomorra. Porque ali ele ia fazer comércio, ali ele ia se enriquecer. A história conta que a tradição desse povo era sentar na porta da cidade. Por quê? Porque eram homens de afare, homens de negócio. Ló era um homem de negócios. Ele sentava na porta da cidade para ver quem entrava e saía. E ali quando chegava alguém, um estrangeiro de fora, um comerciante, ele fazia negócios. Assim funcionava. Se sentavam nas portas da cidade. É como se fosse a bolsa de valores da época. E a Bíblia conta, então, que ele sentado na porta da cidade, ele vê os anjos do Senhor. E ele reconhece que eram varões diferentes. Mas a Bíblia conta também, lá no Novo Testamento, não sei o livro, você tem que pesquisar no Google, que a alma de Ló se angustiava de tanto ver a injustiça dentro de Sodoma e Gomorra, o pecado. Ele via aquilo ali e ele sofria angustiado de ver tanta palhaçada. Como a igreja hoje está sofrendo. A maldade hoje está machucando o coração da igreja de Cristo. Nós hoje já não conseguimos mais suportar ver tanta coisa ruim acontecendo, tanta injustiça, tanta palhaçada, tanta mentira, tanta roubalheira. E não é só no alto escalão, não. É dentro da nossa própria casa. Começa ali, a gente vendo as coisas erradas. Então, meus amados, a gente conhece a história de uma cidade de muitos milhares de habitantes. Com certeza, é uma cidade, com certeza, no mínimo de mais de 1000 habitantes. Não tinham 10 justos. Escapou 3. E aqui a Bíblia fala, em Ezequiel, fala para Ezequiel contar uma parábola. Deus já lá no Velho Testamento ele começa a usar de parábolas. Não foi só Jesus Cristo no Novo Testamento não, mas aqui foi já no Velho. Assim diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24, versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor Deus. Põe ao lume a panela. Eu acredito que lume seria o fogo, né? Lume. Põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, quer dizer, todas as partes boas da carne, coloca dentro daquela panela com água sobre o fogo, enche-a também de ossos escolhidos, eu imagino como a gente hoje gosta de comer a costelinha, né? Então tem aquelas partes com os ossos que tem carne boa, pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faz-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Então Deus literalmente mandou que se pegasse uma panela e fizesse um cozido de carne. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Quando eu era mais nova, nós arrumamos uma espécie de uma panela de ferro, era uma espécie de uma frigideira de ferro. Quando eu cozinhava naquela panela, a comida saía diversa, gostosa, né? Mas eu lembro que eu lavava a panela, enxugava ela, mas enxugava mesmo. Tinha vez que eu punha ela até no sol, depois eu guardava ela. Toda vez que eu pegava aquela panela para cozinhar, tinha um pouquinho de ferrugem nela. Aí antes de eu cozinhar, eu tinha que lavar aquela ferrugem, né? Dava uma esfregada com um pouquinho de bombril, né? Uma bucha. Tirava aquela água vermelhinha do ferrugem, enxaguava, aí ela ficava sem ferrugem, e aí eu cozinhava. Então aqui fala, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. A Bíblia fala, não ajuntais tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem. Então a ferrugem é símbolo
de algo que corrói, de algo que consome, de algo que come, de algo que perece. E aqui está falando dessa panela, cheia de carne boa. Quer dizer, então já não era um ensopado bom, porque era numa panela suja de quê? Ferrugem. Mas Deus continua ainda mais. Porque a culpa de sangue está no meio dela. Assim como ferrugem estava no meio daquela panela com aquele ensopado de carne boa, a culpa do sangue está no meio daquela sociedade. Derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra, para cobrir com o pó. Aí está falando que aquele ensopado não foi derrubado sobre a terra, que podia cobrir, esconder, né? Mas aqui está falando que o pecado, a iniquidade, o sangue daquele povo, daquela sociedade estava descoberto diante dos olhos de Deus. É isso que está falando aqui. A mistureba na história aqui é toda essa. Para fazer subir a indignação para tomar vingança. Olha aqui. Estava descoberto o pecado do sangue, da injustiça daquele povo diante dos olhos de Deus. E aquilo que faz? Aquilo sobe como uma indignação. Do mesmo jeito que Deus falou para Ló, eu desci para ver se o clamor que está chegando a mim por causa do pecado de Sodoma e Gomorra é verdadeiro. Aqui em Ezequiel, o pecado daquele povo já estava subindo diante de Deus. A Bíblia, em alguns textos, fala que o mau cheiro do pecado chega até as narinas de Deus. E Deus se indigna com a situação. Então, a gente está vendo 2 exemplos aqui de casos extremos que Deus vai indo, manda o seu juízo e a sua ira para tomar vingança. Será que nós já não estamos mais ou menos nessa mesma fase? Será que a sociedade em que nós vivemos já não está chegando a feder diante o nariz do Senhor? Eu creio que sim. E sabe por que Deus ainda não mandou juízo para lugar nenhum? Aquele juízo que todo mundo está esperando, um meteoro, uma tsunami, não sei o quê, um grande terremoto. Porque Deus ainda tem justos em cada nação da terra. Os Estados Unidos, a gente vê Barack Obama fazendo de tudo para tirar o cristianismo daquela terra. Durante tantos anos aquela terra teve o Deus como, foi a terra como Deus é o Senhor. Quantas vezes eles falam, God bless America. Deus abençoe a América. Hoje Barack Obama já não fala mais God bless America, mas ele diz que ali é terra de todas as crenças. E ele veio com a desculpa outro dia falando, aqui tem gente de todo lugar do mundo, por que eu tenho que pegar só o cristianismo como base nessa terra? E ele tem abençoado os muçulmanos. Inclusive ontem eu vi que ele tem um anel no dedo que fala, só Alá é Deus, um negócio assim. Está escrito no dedo dele. Quando ele casou, a mulher dele pegou uma aliança normal e ele pôs esse anel, que ele sempre usa desde adolescente. Isso aí tá rodando, eu pus até lá no Facebook meu. Acho que pus. Enfim, irmãos. Enfim. Porém, Deus ainda não mandou juízo lá. Porque tem pessoas ali que realmente são tementes e são de Deus. São chamados homens justos, que Deus não encontrou dentro de Sodoma e Gomorra, mas Deus ainda está encontrando na terra. E é por isso que Deus ainda não mandou fogo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na China, nem na Europa, nem em lugar nenhum. Porque Deus ainda tem os seus justos, e é por causa deles que Deus ainda não destruiu a terra, pela misericórdia. Mas Deus fala que o pecado, o sangue, está subindo. Ana, mas eu não sou assassino, não. Eu não sou assassina, não, Ana. Mas meus filhos assistem tudo quanto é porcaria na televisão. Assiste Dragon Ball, assiste Winx, assiste Harry Potter. Você acha que isso não é ser assassino? Você acha que isso não é sangue sendo derramado dentro da sua própria casa? Quando você pega uma criança inocente, ai daqueles que fazem desviar do seu caminho um desses pequeninos. Melhor fora se pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se lançasse no rio, no lago, sei lá. Isso é derramar sangue. A Bíblia fala que tem pecados como o pecado de morte, como o assassinato. A feitiçaria, por exemplo, é um pecado como se você estivesse matando alguém.
E você deixar uma criança na frente de uma televisão vendo um desenho de magia, é a mesma coisa que você está pegando um revólver carregado e disparando na cabeça da sua criança. Ou do seu adolescente, que talvez está te pedindo atenção. Talvez sua filha está querendo conversar com você dos seus problemas, da sua situação, e você, não, eu não tenho tempo. Tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. E ela está indo sozinha. Ou ele, caminhando nas vias da vida. E ali vem os lobos e o dão aquilo que ele não recebe em casa. E aquela pessoa se perde porque o pai e a mãe nunca deu atenção. Isso é ser assassino. E o sangue deles já está chegando diante do trono de Deus. Não pense você que não. Talvez você está dentro de sua casa, você está vendo a coisa errada, você está vendo o povo pecando, às vezes seu marido, sua mulher. E você liga a televisão, vai jantar vendo a novelinha das 8, das 9, que horário que é a novela, não sei. Em vez de falar com seu marido, Jesus está voltando. Ou em vez de pôr um programa decente na televisão. Ou em vez de fazer algo que faça testemunho da sua vida, de modo que o seu marido olhe para você e fale, ela é diferente das demais. Ou ele é diferente das demais. Se você não pode falar com a sua boca porque ninguém quer te ouvir a verdade, você fala assim mesmo. Aí eles te chamam de louca, de fanática. Acabou, não tem mais o que dizer, porque o Espírito Santo falou, basta, não se pode mais falar com esse povo. Sacode a poeira dos seus pés. Mas isso não significa que você continua sendo alvo de visão, ponto de referência. Porque quando você diz que você é crente, todo mundo já começa a ficar atento a como você se comporta na sua vida. E você é ponto de referência. Queira ou não, bem ou mal, todo aquele que se diz cristão, seguidor de Cristo, é um ponto de referência. E as pessoas, elas olham em você. O que você faz? Se eu pegar um cigarro aqui agora, descer na casa da minha cunhada com um cigarrinho na mão, ela vai se escandalizar comigo. Ela que fuma, igual uma chaminé. Ela vai se escandalizar comigo. Uai, você tá fumando? Mas você não é crente? Vai ser a primeira pergunta que ela vai me fazer. Mas você não é crente? Como é que você tá fumando? Porque por mais que eles não aceitam os nossos conselhos, uma coisa é certa, nós somos pontos de referência. A senhora que mora ao lado da minha casa está todo dia enfiada na casa de alguém falando da vida dos outros, se não está no telefone. Ela não me vê na casa de ninguém. 2 semanas atrás ela veio reclamar comigo, tá aqui com problema com a minha cunhada que ela teve, aí começou a meter a ripa na minha cunhada. Tototó. Só que depois que passou as dores, ela não saiu mais da casa da minha cunhada, ficou uns 4, 5 dias direto na casa dela. Aí foi num sábado, nós fomos fazer compra, ela foi comigo. Aí ela veio reclamar, né? Porque é um leve trás, né? Começou, que não sei o que. Eu falei, você me vê na casa dela? Não. Por quê? Ana, mas você é uma pessoa séria. Eu falei, não. É porque se eu sei que uma pessoa não presta, por que eu vou estar enfiada na casa dessa pessoa o tempo todo? Ah, mas é porque Não. Não é assim. E ali eu falei muitas verdades, mas muitas verdades mesmo, Deus o sabe. Ela sumiu da casa da cunhada. Tem 1 semana que eu não via. Hoje, de manhã, que ela foi porque a cunhada precisou dela. Mas já está dentro da casa dela já. Tomou vergonha na cara. Porque nós somos referência, meus irmãos. Aquilo que eu digo, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, que eu creio, eu tenho que viver. Porque se você diz que você é cristão, você tem que viver como um cristão. Em tudo. Por mais que essas pessoas, você diz, eles não me escutam, eles fazem maldade, minha cunhada é fofoqueira, minha sogra não presta, meu sogro não presta, minha mãe não presta, meu marido não presta, meu filho não presta. Eles estão sempre olhando para você. Você pode pensar que não, mas você é ponto de referência constante na vida dessas pessoas. E um dia, isso vai ser testemunha para dizer, você teve a sua chance, se quiser ou não. Muitos dos nossos entes queridos, muitas pessoas que nós amamos e conhecemos, ou pessoas que estão no nosso emprego, na nossa escola, quer dizer, no nosso meio social, vão para o inferno. É inevitável, muitos vão para o inferno, porque só os remanescentes têm escapado de geração em geração e estão sendo salvos para o céu. Mas uma coisa é certa, foi através da sua vida que eles tiveram contato com o que é Deus, a existência de Deus. E você com a sua vida testemunhou a sua seriedade, o seu compromisso, o seu empenho, o seu amor, o seu foco.
E se eles nunca levaram a sério e acharam você cafona, é problema deles, mas você pode ter certeza que ainda que te achem cafona, se você um dia pega um cigarro, ou então eles te veem vendo uma pornografia, ou fazendo algum palavrão, alguma coisa que eles estão acostumados a ver, olha, peraí, mas você não é crente? A primeira denúncia que eles vão fazer. Isso significa que a consciência deles pode sim estar cauterizada do pecado deles, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Eu vou falar para vocês, até as crianças sabem com quem que elas estão lidando. Tem uma sobrinha de 4 anos. Ela, na casa da avó, faz a patroa da casa. Xinga, grita, dá tapa na cara da avó, dá tapa na cara do avô, joga coisa no chão, faz pirraça, faz capricho. É uma coisa horrorosa. Na casa dela, a mesma coisa, sabe? Faz mãe, é viciada, não sei o quê. Mas quando ela entra na minha casa, ela é outra criança. Ela é outra criança. Se ela quer uma coisa, tia Ana, você pode me dar um pedaço? Eu quero comer. Tia Ana, posso sentar ali para jogar? E se acontece alguma coisa que ela não é de acordo, ela vem até me... Tia Ana, tá acontecendo isso, isso e isso. Não escuto uma palavra dessa menina. E se ainda assim chega aquele gênio, caráterzinho que ela já tem pesado a se manifestar, eu ponho ela para fora da minha casa, como eu fiz sábado. Então ela sabe que aqui dentro, quem comanda sou eu. E a coisa aqui não é como ela acha que tem que fazer festa, bagunça, barraco na casa dos outros. Aqui dentro ela vem fazer, não. Aqui é casa minha e aqui dentro prevalece a coisa justa. Não existe preferência para criança, não existe manha, não existe cocolá, não existe nada disso. Aqui a coisa ou ela é certa ou você vai embora súbito da minha casa. E eu arranquei essa menina da minha casa no sábado. Levei ela para a mãe dela, entreguei ela na mãe dela e falei, olha, ela tá falando que os brinquedos dos meus filhos são dela, tem que ser do jeito que ela quer, mandou meus filhos fazerem, vai fazer suas coisas, aqui a frase é vai fare fatitoi, que é uma frase sem educação, de grande escalão, e eu falei com ela, olha, se você não tá aqui para brincar com meus meninos, junto com eles numa boa, você não vai poder ficar aqui. Ela abaixa a cabeça, fez um bico, porque é orgulhosa. Eu saí de perto, passou um pouquinho, voltei, ela brigando com o meu menino, porque o brinquedo do meu menino, que o meu menino queria brincar, e tinha tanto brinquedo no chão, não faltava para ninguém, ela queria tudo para ela. Eu falei, opa, aqui nessa casa não funciona assim, ou você joga bem, ou você vai ter que ir embora. O que você quer fazer? Vou embora. Ok, peguei ela pela mão, vamos embora. Súbito, meu filho, não, mas espera, não espero não. Nessa casa a rebeldia não entra. E eu pus ela para fora de casa, é a segunda vez que eu faço isso com essa menina. Não me interessa. Desci as escadas, abri a porta da casa dela, entreguei ela, e ela calada, não reagiu, não gritou, porque se fosse com a avó, com a mãe ou com qualquer outra pessoa, ela começava a gritar, chorar e fazer escândalo. Comigo ela ficou muda, caladinha, de cabeça baixa, engoliu o orgulho. Tava explodindo por dentro, mas comigo ela não se manifestou, porque ela sabe com quem que ela tá lidando. Ela podia fazer o espetáculo que fosse, que ela ia ser expulsa da minha casa do mesmo jeito. Tirei ela fora da minha casa. Entreguei para a mãe, expliquei o caso, virei as costas e vim embora. Feliz da vida e satisfeita. Porque assim tem que ser a vida daquele que diz que é cristão. Eu falei que dentro dessa casa ninguém entra para comandar e fazer do jeito seu, do modo injusto, porque injustiça não. Essa criança tem eu como referência. As pessoas onde eu moro têm a mim como referência. Eu vou contra a maré aqui em todos os sentidos. Então nós somos testemunhos. Por isso que Deus ainda não mandou fogo nesse mundo. Mas Ele vai retirar a igreja dessa terra muito em breve, como Ele fez com Ló. Tirou ele, as 2 filhas e a mulher. A mulher não era justa, não era boa, olhou para trás, deu a estátua de sal, sobrou 3. Os 3 escaparam. Mesmo assim, as filhas pela misericórdia por causa do pai. Mas escaparam. Deus Ele vai levar embora a igreja. Não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus, porque Ló teve que ser arrancado à força, pelo braço de dentro daquela cidade. Senão ele ficava lá. Ele ficava achando que ele ia enrolar os anjos. E os anjos falaram, basta, vamos embora. E arrancou eles. A igreja vai ser arrancada da terra. Não porque a igreja quer ficar no mundo, mas é porque só assim Deus vai poder destruir alguma coisa, poder botar juízo, poder lançar as 7 taças da ira de Deus, abrir o selo, fazer tudo que ele tem que fazer. E aqui continua.
para fazer subir a indignação, para tomar a vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada. O sangue em uma penha descalvada era numa panela de ferro, tipo um caldeirãozinho, para que não fosse coberto. O sangue da culpa daquele povo foi colocado de modo que Deus não poderia não vê-lo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça e seu cobre se torne candente ou incandescente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Aqui está dizendo que Deus, aqui ele está provando os pecadores nesse caso aqui. Deus ele vira e fala, ai da cidade sanguinária. E aí ele fala que ele também vai fazer uma pilha grande, amontoa muita lenha, potência do juiz de Deus, acende o fogo. E aí fala, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Fala também que então porás a panela vazia sobre as brasas. Por quê? Porque ali ela vai esquentando e ela começa a se fundir, né? Tudo que está dentro dela vai esquentar e o seu cobre vai se tornar candente ou incandescente, vai se fundir com a imundícia. Aí, como se diz, vai limpar. Porém, a Bíblia fala que é trabalho inútil. Não sai dela a sua ferrugem, a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Quer dizer que o fogo, nem o fogo, pode purificar o coração do ímpio. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus fez os vasos para a sua honra, para a sua glória, mas fez também os chamados vasos para a sua ira. E a Bíblia diz que aquele que peca morre. A Bíblia diz que o ímpio, o seu lugar é no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. E aqui Ezequiel ele fala, não sai dela sua muita ferrugem nem pelo fogo. E a Bíblia fala que o fogo que vai consumir os pecadores que não tiveram em Jesus a sua salvação e esperança é eterno. Porque a Bíblia diz que os muitos pecados desse povo que vai para o inferno ou vai para o lago de fogo e enxofre, nem o fogo daquele lugar é capaz de limpar o pecado desse povo. Quando um coração é rebelde, não ama a Deus verdadeiramente, nem o fogo pode purificá-lo. Isso é claro. Por isso que Deus fala aqui que nem aquele juízo que ele mandou, né, pelo rei, através do rei da Babilônia, purificou o coração daqueles homens. Quando a gente lê a história da invasão do rei da Babilônia ali no meio do povo de Jerusalém, conta a história, muitos morreram e muitos foram levados para o exílio. Anos mais tarde, muitos enriqueceram nas terras da Babilônia e nunca mais quiseram voltar para a terra de Israel. Porque teve um rei que liberou, né, que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem o seu templo, a sua cidade. Muitos não quiseram ir. Porque eles se pegaram à Babilônia, se apegaram ao amor àquela terra, se apegaram aos desejos das suas próprias concupiscências. Quer dizer, é um povo que saiu no meio de uma guerra. Eles foram levados em exílio para a Babilônia. Só que com o passar dos anos, foram passando, tantos anos, mais de 50 anos se passaram. E eles criaram raízes na terra da Babilônia. E aí veio a oportunidade de eles voltarem para sua terra, voltar à sua história, à sua origem, né? Ali eles iriam sair do meio da idolatria da Babilônia, que era uma terra idólatra, era uma terra pagã. Eles iam voltar para sua terra, cujo Deus era o Senhor. Foi uma oportunidade que Deus deu. Mas a Bíblia conta a história que muitos não quiseram voltar, porque estavam já ricos em Babilônia. Por isso que eu li depois o capítulo de novo, o seguinte, os versículos seguintes. Porque a Bíblia fala, objeto de delícia dos vossos olhos, anelo da vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão a espada, né? É por causa disso. Aí conclui dizendo, versículo 13 do capítulo 24 de Ezequiel, na tua imundícia está a luxúria. Porque eu, Deus, quis purificar-te, e não te purificaste.
não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor. É o que vai acontecer, meus irmãos, muito em breve nessa terra. O cenário é esse. Se você presta atenção nas palavras que foram ditas aqui nesse áudio, você vai ser de acordo comigo, que o cenário do que está por vir é esse. Nós vivemos numa panela cheia de ferrugem, chamada mundo, concupiscências, e o pecado está abundando. E Deus está mandando juízo, a qualquer momento vai começar. Nós estamos entrando no ano de 2016, não sei até quando Deus ainda vai manter a sua igreja nessa terra, porque nós não sabemos o dia e a hora. Mas uma coisa é certa, mantenha-te pronto, seja vigilante constantemente, tenha a sua candeia cheia do óleo e a sua garrafinha de reserva sobrecarregada de óleo, que é o Espírito Santo, como está lá na parábola das 10 virgens. Vigia, vigia, meu amado, vigia, minha amada. O dormir que está lá na parábola das 10 virgens diz que as 10 adormeceram, só que 5 tinham o óleo. Esse adormecer é quase que como entrar em hibernação. É como, olha, Jesus ainda não voltou, então eu tenho que trabalhar. Jesus ainda não voltou, eu estou para casar a data do dia tal, eu vou lá e vou casar. Jesus ainda não voltou, eu quero engravidar, eu sou casado, eu vou engravidar, se vier bem, se não, amém. Jesus ainda não voltou, eu sou matriculada na minha universidade, eu vou continuar a frequentar o curso. Mas o Espírito Santo tem que ser primícia na sua vida. O Espírito Santo tem que estar transbordando na sua vida. A sua lâmpada, ainda que você está dormindo ou hibernando no sistema do mundo que jaz no maligno, e nós estamos nele. Você precisa viver todos os seus dias, mas o Espírito Santo precisa estar brilhando na sua vida. Lâmpada para a nossa vida. E temos que ter a reserva, que é as garrafinhas, para que o óleo não se acabe. Porque nós estamos no meio da escuridão, como as 10 virgens precisavam da lâmpada para conseguir enxergar o caminho, para chegar até a casa da boda, onde tinham as bodas. Porque foi por causa daquela luz que elas conseguiram seguir o caminho na cidade e chegar na casa onde tinha as bodas do noivo. É ali que Deus fechou com elas as portas e entrou com ela para as bodas. Nós precisamos ter o Espírito Santo para nos iluminar a caminhar nesse mundo que jaz no maligno. Um mundo tenebroso, um mundo de escuridão, um sistema de enganos. E a cada dia que passa a gente descobre mais e mais e mais e mais engano por toda parte. E é o Espírito Santo quem tem nos guiado. Luz para nossas almas, é o Espírito Santo. Então, meus amados, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês com essa palavra. Eu não tenho muito mais o que dizer. Eu já orei, eu já pedi a Deus, eu já agradeci. E eu já expus mais uma mensagem dos tempos do fim. O cenário do fim. Então, meu querido, cabe a você erguer a sua cabeça, arregaçar a manga, estufar o peito, murchar a barriga, colocar a coluna direita e caminhar o caminho da justiça que Deus tem colocado na sua vida. Em nome de Jesus é o que eu desejo para cada um de vocês. Amados, nos veremos lá no céu. Amém, amém e amém.